Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 5 de dezembro. Eu, Pastor Fábio, como todos os dias, estou aqui com um devocional novo, com uma mensagem nova, para poder trazer para você, para que você possa aprender, para que você possa meditar, para que você possa se fortalecer em Deus. Amém? Como eu sempre falo, o devocional, queridos, ele é a manutenção preventiva de todo cristão. Ele traz ali a palavra, ele traz ali o fortalecimento, né? Tem um momento de oração onde você consagra ao Senhor o seu dia. Então, o devocional ele é algo fundamental na vida de um cristão. E se você gosta de mensagens assim, um devocional onde te faça pensar, raciocinar, se inscreva em nosso canal. É muito simples, basta você clicar lá no botãozinho inscrever-se, e você que já é inscrito, é só fazer o que eu chamo de triplo C. O que é o triplo C, pastor? Curta, comente e compartilhe. Por que tem que pedir isso em todo vídeo? Porque é a única forma que tem do YouTube poder indicar o nosso canal para novas pessoas. Né? É uma forma simples, gratuita, que só basta você fazer isso. Deixar um like, que é o curtir, comentar, deixa o seu pedido, seu oi, deixa o seu comentário nas mensagens do vídeo e compartilhar pelo menos com uma pessoa. Nós vamos alcançar muitas pessoas dessa forma, porque ativa o algoritmo do YouTube e o YouTube começa a recomendar o nosso vídeo para todo mundo. Amém? Queridos, vamos lá para a nossa mensagem de hoje? A nossa mensagem de hoje é um tema que eu gosto muito. E eu sempre falo, até brinco, que quando eu chegar no céu, quero conhecer esse personagem, porque ele é um personagem marcante na Bíblia, né? Nós vamos estar falando da conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Quem é Saulo, pastor? Saulo é o apóstolo Paulo, que escreveu as cartas paulinas, que foi um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Foi o apóstolo que mais escreveu livros, foi o apóstolo que teve 1/4 das revelações do Novo Testamento. Então, queridos, a gente tem muito para aprender com ele, nas histórias dele, e nós vamos estar falando da conversão dele. Você lembra como que foi a sua conversão? Você lembra? Não lembra? Tente lembrar um pouquinho como que foi a sua conversão. Porque através da conversão de Saulo, nós aprendemos muita coisa. Vamos lá? Eu quero que você possa ler comigo o livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 17 a 19, tá? Que diz assim: Então, Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Queridos, o Paulo, ele era um cidadão romano, o que mostra que ele tinha alguns privilégios e tinha ali um grande ensinamento. Ele conhecia muito bem as Escrituras, ele era seguidor do farisaísmo, então ele conhecia muito bem as leis, só que ele não gostava de crente, queridos. Ele não gostava dos crentes seguidores de Jesus. Ele não gostava. Você já conheceu alguém que conhece muito da Bíblia, mas que não gosta de crente? Existe. Muitos. Existem muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, da história bíblica, do conteúdo bíblico, mas não gosta de crente. E Paulo, ou Saulo, né? Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele era um desses. No entanto, que quando você começa a ler o capítulo 9, começa dizendo assim:
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, que era para onde ele estava indo, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, que era assim como eles chamavam, aqueles que eram seguidores de Jesus, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Ou seja, a ida do apóstolo Paulo para Damasco já era algo premeditado. Vou para lá, quero achar homem e mulher, e se eu achar, eu vou levar preso. Que ele dizia, quando era preso. Quando era preso. Quando não aconteceu igual Estevão. Porque Saulo foi um dos que autorizou o apedrejamento de Estevão. Ele é que tinha a carta ali, ele que dava ali o seu alvará, vamos dizer assim, para poder acabar com isso daí. Porque o cristianismo, queridos, o discipulado de Jesus, o cristianismo, os seguidores de Jesus, estavam crescendo muito. Então toda aquela história de crer em Cristo, na ressurreição, no reino de Deus, nos milagres, no Espírito Santo, tudo aquilo estava crescendo de uma maneira muito grande. E os discípulos de Jesus, eles eram inspirados pelo Espírito Santo a falar. Então eles, todo dia, a Bíblia nos mostra que todo dia tinha muitas pessoas que se convertiam. E eles chamavam, os seguidores de Cristo de o caminho, como se fosse ali uma igreja, o caminho. Então eram muitas pessoas que se convertiam para o caminho de Cristo, para os discipulados do Senhor, para os caminhos que Jesus Cristo ensinou. E o apóstolo Paulo, mesmo tendo muito conhecimento das Escrituras, das leis, tendo o privilégio de aprendizado, de cultura, de linguagem, porque ele era um cidadão romano, ele era um perseguidor muito claro do cristianismo. Só, queridos, que o que muitas vezes acontece? Olha só. Deus, ele levanta pessoas da onde ele quiser, da forma que ele quiser, para poder alcançar os objetivos dele. E o objetivo de Deus era levar a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, a todos os lugares da terra, inclusive em lugares que muitos discípulos não poderiam entrar, não poderiam ir. O que era mais fácil? Pegar Pedro e levar para Roma, por exemplo? Ou o apóstolo Paulo, que era um cidadão romano, com privilégios romanos, levar para Roma? Era mais fácil pegar Paulo. Então, o que Deus fez? Vamos pegar o Paulo, vamos pegar o Saulo, um homem com muito conhecimento das Escrituras, e vamos ver se ele se converte. E quando ele estava a caminho, queridos, próximo de Damasco já, brilha uma luz no céu, uma luz vindo do céu, ele cai por terra, Jesus começa a falar com ele, mas Saulo via, mas aqueles que estavam com Saulo só ouviam a voz. E o que essa voz falava? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você já imaginou? Queridos, eu lembro da minha conversão, eu odiava crente. Eu odiava crente, vocês não têm ideia como que eu odiava crente. Eu, muitas vezes, para ir para casa, eu passava na frente de algumas igrejas evangélicas, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, e coincidia que toda vez que eu passava para ir embora, para ir para casa,
passava na frente da igreja Assembleia de Deus, e na frente da igreja Assembleia de Deus sempre tinha um irmãozinho, sempre tinha um obreiro. Paz do Senhor, querido. Eu ficava louco, querido, vocês não tinham ideia. Porque eu não gostava de crente, eu não gostava de protestante. Não gostava. E eu não tinha cara de crente, eu não tinha jeito de crente, queridos, eu não tinha nada. Mas Deus usava aquelas pessoas que estavam ali na frente da igreja. Paz do Senhor, irmão. Me chamava de irmão e desejava a paz do Senhor. Eu fechava a cara bem bravo assim. Boa noite. E passava em frente. Mas toda vez que eu passava na frente da igreja, o irmãozinho, irmãos diferentes, muitas vezes irmãs, aquela senhorinha do coquinho. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Era assim. Quando eu vejo a passagem de Paulo, eu lembro da minha conversão, porque eu odiava crente. Paulo também não suportava ver esses seguidores de Jesus. E Jesus chega para Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? E daí, queridos, o que acontece? Essa luz que veio do céu, cegou Saulo. E Saulo ele ficou cego 3 dias, diz aqui. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Agora, olha só, ele foi levado, né? Ele foi levado para Damasco. Conforme você pode ver, lá no verso 11, Deus faz um chamado para Ananias em visão e fala para Ananias: Ananias, vai até a rua chamada Direita e lá você vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. E olha só, esse é impressionante agora. Queridos, para quem estava perseguindo o cristão, agora ele estava 3 dias cego, 3 dias sem comer e sem beber. Deus chama Ananias em visão, fala para Ananias ir lá, fala assim: você vai encontrar Saulo lá, na rua Direita, um homem de Tarso, e você vai encontrar ele fazendo o quê? Ele está orando. E numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ver. Queridos, um homem que até então estava seguindo Jesus, seguindo o seguidor de Jesus, o homem estava orando, já estava tendo visão e já sabia até o nome do homem que ia chegar lá, impor as mãos sobre ele e ia libertar ele daquela cegueira. Era ou não era algo diferenciado? Era algo demais, queridos, era algo extraordinário. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Ananias entrou na casa, como o texto que nós lemos, pôs as mãos sobre Saulo e contou ali o que ele tinha visto. Falou: Saulo, o Senhor Jesus me apareceu e me enviou para que você volte a ver. E além de você voltar a ver, você seja cheio do Espírito Santo. Queridos, se sem o Espírito Santo Saulo já estava tendo visão, imagine Saulo agora cheio do Espírito Santo. Você já imaginou? E daí vem a parte interessante. A parte que acontece quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Você já parou para pensar que muitas coisas que quando você não era cristão, você não conseguia enxergar como sendo errado, e que hoje, como cristão, entregando a sua vida para o Senhor, você olha e fala assim: gente, como que eu fazia aquilo e não enxergava que aquilo era errado? É porque tinha uma escama nos seus olhos, uma cegueira, onde não permitia você enxergar que aquilo que você praticava lá atrás era errado. E foi o que aconteceu com Saulo, o apóstolo Paulo.
imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Só que agora Saulo, ele não enxergava os discípulos de Jesus como os seus inimigos. Saulo agora volta a enxergar e começa a ver Jesus como seu Senhor e os discípulos de Jesus como seus irmãos. Olha que mudança em 3 dias, né? Em 3 dias ele tem uma experiência sobrenatural. Em 3 dias ele fica cego, 3 dias fica sem comer e sem beber, ora, tem a visão, Ananias chega até ele, impõe as mãos, ele automaticamente volta a enxergar. E dali por diante, ele poderia, querido, simplesmente falar, eu não quero isso para a minha vida. Mas o que ele fez foi simplesmente, após as escamas cair dos seus olhos, ele se levantou do lugar onde ele estava e foi batizado. Você lembra como foi o seu batismo? Você lembra como foi o seu discipulado antes do batismo? Como foi a sua conversão? Se você aceitou Jesus, como? Como que você aceitou Jesus na igreja? Num apelo que o pastor fez? Num testemunho? Num livramento que Deus te deu? Ou como alguns irmãos que eu já conheço, que o próprio Jesus se apresentou a eles e mostrou a verdade, falando, olha, o caminho que você está seguindo é um caminho mau. Cada um de nós temos um testemunho da nossa conversão. O que nós temos de igual com Saulo, com o apóstolo Paulo, é que as escamas dos nossos olhos caíram. E nós começamos a enxergar aquilo que nós fazíamos de errado. Quem diria que eu, Fábio, pastor Fábio, que odiava crente, se tornaria cristão e se tornaria pastor? Quem diria que você que está me assistindo aí do outro lado, você que muitas vezes era perdido como eu, que muitas vezes bebia, fumava e fazia tudo aquilo que o mundo oferecia, hoje está assistindo, está fazendo um devocional, meditando na sua conversão e falando verdade. Tanta coisa eu achava que não tinha problema beber, não tinha problema fumar, não tinha problema praticar relação sexual antes do casamento, não tinha problema nenhum estar amaziado com hoje que é a minha esposa, o meu marido. E hoje você consegue enxergar, com base na Bíblia, com essa visão que Deus voltou a te dar, a você fazer você enxergar a verdade agora e não só aquilo que o mundo queria. Você consegue entender o propósito de Deus na sua vida. E daí vem algo mais extraordinário. Deus chama Saulo para alcançar aqueles que outros discípulos não alcançariam. Deus chamou a mim, chamou a você para alcançarmos pessoas que muitas vezes outras pessoas não alcançariam. As pessoas que eu alcanço não é pessoas que você alcançaria. Mas as pessoas que você pode alcançar são pessoas que eu não posso alcançar. E Deus usa a nossa capacitação, o nosso jeito, o nosso estilo de vida que tivemos. Deus usa aonde mais nós fomos perseguidores. Deus nos usa aonde mais nós fomos machucados para hoje ser testemunha dele aqui nessa terra. Você muitas vezes bebia, fumava, se prostituía, e hoje muitas vezes as pessoas que você alcança são pessoas que eram perdidas no vício, perdidos na droga, promíscuas. Muitas vezes as pessoas, antes de você se converter, você teve divórcios, você teve problemas na justiça, você teve preso numa cadeia, e hoje Deus usa você para ir até uma cadeia pregar a palavra. Você é levado até casais hoje para você pregar sobre como ter um casamento santo. Deus usa você. Deus não tirou você do mundo e trouxe você aonde você está à toa.
Não é à toa. Todos nós temos um chamado. E não acho que a palavra chamado é para ser apóstolo, profeta, mestre, pastor. Não. É para você alcançar pessoas do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Pastor, mas eu falo errado. É falando errado que Deus vai te usar. É falando errado que Deus vai te usar. É na sua simplicidade, na sua cultura, com seu intelectualismo, com a sua capacitação de ensino, de aprendizado, de fala, é que Deus vai usar você. Assim como usou Saulo, hoje para nós conhecido como o apóstolo Paulo. Que você medite e que você lembre como foi a sua conversão. E saiba que você tem um chamado lindo de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por nos fazer lembrar da nossa conversão, do dia que nós escolhemos andar contigo, que o Senhor nos aceitou, que nós te abraçamos, que nós nos convertemos, do dia que nós aceitamos o apelo do pastor, ou no dia que o Senhor nos trouxe livramento, nos trouxe cura, que o Senhor se revelou para nós, cada um de um jeito diferente. Obrigado por nos fazer lembrar disso tudo. Da onde nós saímos, do nosso batismo, do nosso momento até hoje, o qual o Senhor tem nos conduzido. Louvado seja o Senhor por ter nos conduzido até aqui. Nos capacite cada vez mais, Senhor. E para que nós possamos aceitar o nosso chamado e exercer o nosso chamado em qualquer lugar onde nós possamos estar. Guarda-nos e proteja-nos, pois nós consagramos esse dia ao Senhor, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.